corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, resta dentro! Gol! Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida tricolor. Um bom momento ao nosso ouvinte. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast É Proibido Remar. Hoje eu conto aqui com uma equipe privilegiadíssima de comentadores para a gente falar sobre o tema da semana. Mas antes de qualquer coisa, aquele lembrete de sempre. Procura o @EProibidoRemar no Twitter, no Instagram, no YouTube. Segue a gente, ativa a notificação para você não perder nada, beleza? Vamos agora então para as apresentações dos integrantes da nossa bancada hoje. Começando por ele que já é de casa, a voz da experiência, o eterno profeta do É Proibido Remar, Eduardo Bulhões. Boa noite, amigos. Boa noite, ouvintes. Bom dia, boa tarde, de acordo com o horário aí que cada um vai ouvir. E estamos aí, mais um domingo, para nossas cornetadas semanais a respeito do momento do Fluminense e do tema semanal. Mais um domingo de alegria para os companheiros e companheiras dos tricolores, né, Edu? Exatamente. Domingo sem futebol. E já estão se acostumando com esse negócio de jogo de segunda-feira. Estão ficando Não mal sei como é que vai ser quando voltar, né? Beleza. Vou passar para ele, que também já é praticamente de casa, tá mais aqui do que não tá, o nosso amigo Jonathan Machado. Fala aí, John. Boa noite, amigos. Olá a todos e todas que estão ouvindo aí gravado esse podcast. Bom, estamos aqui para falar mais um pouquinho de Fluminense, dessa vez com uma saudade, porque por dois motivos, né? Primeiro, uma saudade porque a gente está sem jogar por causa do jogo adiado, né? A gente está sem Fluminense, e outra saudade porque a volta da torcida está chegando e a gente está com o coração apertado, tá naquela ansiedade, né, para voltar ao público. Isso aí, cara. Ninguém aguenta mais ficar sem Fluminense, sem encontrar os amigos, né? Sem aquele ritual. É um ritual, né? Assim, é dia de missa, praticamente, né? Dia de jogo do Fluminense. E 1 ano e meio sem isso faz muita falta. Deixa eu apresentar agora o último integrante da nossa bancada hoje, que é estreante. É um ícone da arquibancada tricolor, o revolucionário da torcida do Fluminense, LG. Revolucionário e ícone, para mim, assim, é uma honra, né, ser chamado dessa maneira. A gente capricha aqui na apresentação. O ícone, o revolucionário até entendo, o ícone eu não sei de onde saiu, mas beleza, já agradecendo aí ao Gabriel, agradecendo aí o pessoal aí pelo convite, Edu, né, a Jonathan, e vamos aí participar dessa discussão aí. Beleza, LG, valeu. Valeu por ter aceitado o convite, cara, por estar somando aqui com a gente no programa de hoje. Vou começar, galera, fazendo um girão de notícias, e aí depois vocês comentam a notícia que vocês quiserem. Se eu não quiser comentar as notícias também, não tem problema não. É uma parte mais para a gente trazer informação para os nossos ouvintes que talvez não estejam tão ligados naquelas notícias que não aparecem na grande chamada ali do programa do almoço. Começando pelos resultados das categorias de base do futebol feminino do Fluminense. O time feminino adulto do Fluminense estreou hoje no Campeonato Carioca com uma transmissão top de linha na Flu TV, com participação da Sharon Praz, que já somou aqui no É Proibido Remar algumas vezes. Ela foi comentarista na transmissão da Flu TV. E o Fluminense começou sapecando, meteu um 5-0 no Pérolas Negras, estreou com o pé direito, teve gol de Luísa Travassos. Quem não assistiu deve ter o VT lá no YouTube, depois procura lá para dar uma olhada, que o Fluminense jogou muita bola. Além disso, isso daí deve ter gente que com certeza ficou ligada, quem acompanha a rede social, Twitter. Teve final, teve Fla-Flu na categoria Sub-17 e o resultado não podia ser outro, né, rapaziada? Tudo normal, Fluminense campeão, dentro da Gávea, na verdade, perdão, categoria Sub-20. Campeão Carioca Sub-20, que não era há 8 anos, dentro da Gávea, a tropa do Flu deu volta olímpica e os caras voltaram pro ninho do urubu de cabeça baixa. Continuando aí nas categorias de base, mais rapidinho agora. A categoria Sub-20 também no Campeonato Brasileiro venceu hoje o líder São Paulo e para a última rodada depende só de si para classificar para o mata-mata. E o Sub-17, infelizmente, foi eliminado nos pênaltis para o São Paulo também, um duelo aí que já virou clássico, que já foi uma partida que rolou já umas 15 vezes do ano passado para cá, Fluminense e São Paulo no Sub-17. E trazendo também, agora saindo dessa parte de categorias de base feminino aí,
Uma notícia que, na verdade, ela é um pouco velha, uma notícia requentada, mas que a gente não comentou ainda e que eu acho que é super interessante da gente conversar, que é o anúncio de que a TIM, a companhia de telefonia TIM, que já patrocina o Fluminense através de lei de incentivo, né, patrocina o time, né, tem a marca estampada no número ainda, se eu não me engano, e patrocina também o time de vôlei. E na verdade, esse recurso que ia via lei de incentivo para o time de vôlei agora vai para a reforma das Laranjeiras, para a gente poder um dia, quem sabe, voltar a assistir o jogo no templo sagrado do futebol, no berço do futebol brasileiro. Vamos lá, vamos começar com o Edu, que vai fazer as honras aqui para abrir a discussão. Tem algum comentário sobre as notícias do Girão, Edu? Bom, com relação aos resultados, são muitos, né? Eu acho que eu acompanhei aí você falando, na média foi bem, né? Perdemos no Sub-17, no Brasileiro, e esse excelente resultado aí dentro da Gávea, campeões em cima dos remadores. Vencemos o futebol feminino também, em cima das Pérolas Negras. É isso mesmo no time? É o nome do time, isso aí. Beleza. E é isso. Com relação ao incentivo da TIM, querendo tirar uma dúvida aí com você. Você Se eu souber responder. informou que a TIM, ao invés de patrocinar o time de vôlei, vai reformar as Laranjeiras, ajudar a reforma das Laranjeiras, é isso? É isso aí. Era essa a dúvida? Pô, que triste. É uma boa troca, Edu. Não gostei não, pô. Tinha que manter os dois, né? Mas não vai acabar o time Gostava de muito vôlei. de assistir o vôlei lá às quartas-feiras, terças Mas da não vai noite, acabar no o time de Hebraica. vôlei, cara. Só eles vão ter que buscar recurso em outro lugar, ué. Ah, sim, mas o que é ruim tende a ficar pior, né? Mas o time de vôlei do Fluminense, tudo bem que os nossos ouvintes provavelmente vão ficar chateados de começar a discutir isso aqui, mas agora que você puxou, eu vou falar. O time de vôlei do Fluminense teve o maior reforço pra temporada que trocou de técnico, finalmente. Sim, sim. Mas já tinha trocado na temporada no final, não foi? Ah, Final mas no da temporada final, né? passada? Aí não dá pro É. cara fazer nada. E foi só no chegou, final. não, mas eu acho que o substituto teve bons resultados, né? Na reta Deu final. uma Né? melhoradinha. Fugiu do rebaixamento, né? Que foi a temporada passada do Fluminense na Superliga. Mas vamos voltar pro futebol, então. LG, tem alguma coisa a falar aí sobre as notícias que a gente trouxe? Se quiser falar de vôlei também, cara, fica à vontade, porque aqui é uma bagunça mesmo. O LG adora vôlei. Eu joguei muito vôlei na ABB antigamente, quando eu tinha 15 anos de idade e tal. Mas quando eu tinha 15 anos de idade, cara, assim, eu lembro que eu assisti muitos jogos do Campeonato Carioca de 95 nas Laranjeiras, e eu me lembro até hoje de um Fluminense Volta Redonda, que foi o penúltimo jogo do campeonato, e era Fluminense Volta Redonda nas Laranjeiras e Flamengo e Botafogo no Maracanã. E o Renato fez um gol assim, segundo tempo, o time já veio assim, porra, será que vai dar? Será que vai dar? Que era fundamental de ganhar. Aí a gente ganha lá, o Flamengo ganha no Maracanã, do Botafogo, a gente sai ali para aquele corredor ali embaixo das arquibancadas gritando: o Urubu pode esperar, a tua hora vai chegar. E vi Romário também jogar lá do meu lado, né, assim, pertinho de mim, assim, eu tenho muitas saudações, eu sou muito saudosista das Laranjeiras. Vamos ver qual é o projeto que vão ter agora, né, para o estágio, né? Porque assim, acho Pois que é. Pois é. O que eu achei legal dessa notícia, maior. cara, é porque assim, eu também não sei se isso vai acontecer de fato, né? A gente só pode acreditar com o bonezinho da Unimed, né? Assim, quando as coisas se tornam realidade. Mas me parecia algo que assim, já ganha uma concretude que antes estava só no campo das ideias. Todo mundo falava, vamos reformar Laranjeiras, vamos fazer o estádio. Agora já tem projeto aprovado, já tem recurso ali destinado para isso, começo a ficar um pouco mais empolgado para isso. Edu levantou a mãozinha. Você pode esperar o John falar ou você quer atropelar? Vai esperar, beleza. John, comenta aí as notícias. Eu queria falar sobre Laranjeiras, que infelizmente eu não tive esse prazer de ir jogo do profissional Eu lá, também não. mas na minha adolescência eu fui muito assistir treino, inclusive saudade de poder assistir treino no Fluminense. É um evento muito legal, assim, pro aquele sábado e tal. E pô, mesmo que a gente não volte para profissional, pô, é uma estrutura que a gente vai ter melhor para assistir as meninas, é uma estrutura melhor que a gente vai ter para assistir a base, não só para a gente assistir, né, mas para eles e elas jogarem, né? E pô, eu só fui a jogos do feminino adulto e da base, mas mesmo assim eu lembro de partidas assim que foram muito legais de assistir lá, seja do feminino, seja até sub-15, eu já fui em final do sub-15 Fluminense e Botafogo lá, que eu não sei por que teve um movimento de uma galera convocar para ir, e aí a Bravo foi em peso, galera,
muita gente atrás do gol, a gente acabou perdendo, mas tava tão o Fluminense cagando pra tudo que a gente acendeu o sinalizador. A gente foi lá no bar, pegou cerveja, trouxe casco pra arquibancada, bebeu ali, ameaçou menor de idade, esse tipo de coisa toda. Mas, pô, é muito legal. E quem é tricolor e não se sente em casa nas Laranjeiras tem algum problema, cara. Porque aquele lugar a gente entra assim, a gente já se sente em casa. É uma sensação diferente, né? É indescritível, né, cara? E só pra acrescentar sobre o resto que você falou, eu não tenho nada a falar além de ganhar Fla-Flu é normal, independente da categoria. Isso aí. Rapidinho, LG, o Edu queria falar antes, fala aí, Edu. Esqueceu. Não, queria só fazer um apelo, não esqueço as paradas, não, tenho memória muito boa. Não, isso não acontece nunca. Esqueci não. É raro, mas Não, acontece sempre. Queria fazer um apelo aí aos projetistas da reforma de Laranjeiras para que consertem o piso superior, né? Porque aquilo era um perigo de vida, um risco de vida enorme, né? Cada degrau tinha 3 metros de altura e uma inclinação de, se você caísse no último degrau, você caía dentro do campo, né? Porque você ia rolando e... A nossa para que bomboneira, pô. torne algo menos Então eu não posso perigoso. eu não posso ir no andar superior, porque eu caio sozinho o tempo inteiro em jogo. Mas deixa eu te contar uma história. Falei, LG. Quando eu tinha jogo lá, porra, eu fui muito lá, cara. Assim, eu chegava cedo, porque eu ficava. Onde fica o placar, tem uma pilastra. Ali é uma pilastra que ela é um pouquinho mais avançada, né? Ela não. Como é que eu vou dizer? Não sei explicar assim. O degrau ele é mais curto. Eu era assim, dos primeiros a chegar nas Laranjeiras para sentar exatamente ali, que era o único lugar onde você conseguia encostar as costas e botar o pé para baixo, né? Então, assim, eu chegava lá essa hora. Mas, para além disso, assim, dessa questão muito pessoal minha, assim, com o espaço, do meu afeto com o espaço, eu não sei exatamente quais são os planos do Fluminense, se vai ter jogo profissional, se não vai ter, mas, cara, é fundamental, cara, tu vê assim, porque, cara, Laranjeiras é uma parte integrante da história do futebol brasileiro, né? Acho que, assim, você não pode, seja qual for o projeto, eu não sei qual projeto, seja qual for o projeto, você não pode deixar Laranjeiras no estado que estava antes, né? Aquele estado, assim, de abandono total, né? Então, assim, para além dos times jogarem lá e tal. E tem uma coisa que o Fluminense uma vez fez foi muito bacana, em 2011, quando o Fluminense contrata Rafael Sobis, Martinucci e Lanzini, a apresentação deles foi na tribuna de honra que dá pro campo, né? E aí a torcida ficou em volta. E, cara, isso é muito importante, sabe? Tu tá falando assim, meu camarada, olha só, olha, sabe aonde tu tá? Tu tá no estádio, assim, que deu origem ao futebol brasileiro, sabe? É isso aí. Então, assim, é fundamental. E comemoração de título também, né, LG, naquele Também. gramado lá. Pô, isso aí é uma coisa que, inclusive, tá fazendo falta. Também. Rapidinho, Edu, deixa eu compartilhar uma história também. Eu, assim como o John, não tive o privilégio de assistir o time profissional jogar, mas também já assisti o jogo da base. E um que ficou muito marcado pra mim foi um Fluminense Vasco. Era a final do sub qualquer coisa aí do Carioca. E era no mesmo dia da final do Carioca, que era a Fla-Flu. E você tava comigo nessa, Edu. A gente foi de manhã pra Laranjeiras ver a final contra o Vasco. E dali a gente foi direto pro Maracanã ver a final contra o Flamengo. E a gente ganha. Não, a gente perdeu pro Vasco, eu acho. E eles ficaram. Tinha torcida do Vasco de visitantes lá, ficaram comemorando. E a gente começou a sacanear, falando que eles iam pra casa ver televisão. Né? Porque afinal do profissional eles não estavam. Fala aí, o que você queria compartilhar aí? Não, eu ia falar da apresentação dos jogadores, lembrando que Beto Cachaça e Romário também foram apresentados da mesma forma ali, apresentados na tribuna de honra com a torcida do outro lado. E quando o Roger, o Maradoninha, voltou de Portugal, ele também foi apresentado ali com a galera presente. Maneiro. O Thiago Neves foi no campo, né? Aquele vídeo Sim. relíquia do YouTube, né? Tricolor Sim. que não conhece esse vídeo, procura aí. Apresentação Thiago Neves, Laranjeiras, vale a pena. Conteúdo aí de qualidade. E por você a vida inteira vou cantar. Vamos pulsar. Beija, filha da puta! Beija! Caralho! Cara de pau do caralho! Filha da puta! Vamos passar então pro assunto sério do dia. É um assunto que a gente já abordou aqui no podcast. Eu acho que a gente abordou, inclusive, no primeiro episódio, vem falando sobre isso algumas vezes, mas que não deixa de ser, nesse momento, um assunto para ser abordado de uma forma diferente, até porque virou realidade. Né? O público vai voltar para os estádios de futebol. Na verdade, já voltou.
né? O do Fluminense que ainda não teve essa oportunidade, vai ter na quarta-feira, vai ser o primeiro jogo depois desse ano e meio aí que a gente está de abstinência, né? De Fluminense, de Maracanã, só com doses homeopáticas aí, que não dão conta do recado. Mas quarta-feira vai ter público no Maracanã. A gente vai mais para frente aí passar para os tricolores que tiverem dúvida, a gente vai passar as informações aí de todo o procedimento, protocolo que o clube e a Secretaria Municipal de Saúde estabeleceram aí para quem tiver interesse em comparecer no jogo. Mas agora eu quero que a gente discuta, na verdade, aqui na bancada, assim, qual é a opinião de vocês sobre a volta do público nesse momento, e que vocês comentem mais sobre o assunto também, assim, essas polêmicas que têm surgido nas redes sociais, sobre qual é o protocolo mais adequado, né? E essas coisas aí que o pessoal tá comentando a respeito. Vamos começar com o John. Você foi o último aí das notícias, começa aí a pauta principal, John. O que você acha aí da volta do público agora? Bom, eu acho que é uma hora adequada. Muita coisa já voltou. O estádio com esse protocolo, com essas duas opções de protocolo. Bom, é um esquema bem seguro, na minha opinião. Os eventos testes, todos os jogos. Hoje houve o primeiro jogo que não foi evento teste, né? E que foi o jogo que exigia que todo mundo estivesse com as 2 doses ou com as 3 doses, dependendo da idade. Mas os outros jogos, até o momento, estão apresentando um resultado satisfatório. O primeiro jogo que teve de todos os eventos teste foi um jogo que o resultado depois, não sei se o ouvinte sabe, mas depois de 15 dias a prefeitura faz o cruzamento dos dados de todo mundo que foi no jogo, um cruzamento dos dados do SUS, e a prefeitura descobriu que daqueles, não vou saber agora o público, acho que foi 7 mil no primeiro jogo dos remadores, que daquele público ali, só 10 pessoas fizeram teste, só 10 pessoas foram suspeitas de contrair o Covid e só uma pessoa foi confirmada. Então, realmente, o protocolo parece seguro pelo que a gente viu até agora. Óbvio que ainda falta o resultado dos jogos de maior público, dos jogos de maior aglomeração, como aquela pataquada que foi em São Januário, de você só liberar um espaço pequeno para um público reduzido, que obviamente acontece o mesmo problema, né? Mas embora eu não vá, porque por ser mais cauteloso ainda, vou aguardar minha segunda dose, mas eu acho que está na hora. A única coisa que eu discordo completamente é que essa rodada agora era completamente necessária, porque você podendo voltar no meio de semana agora, você voltar uma rodada antes, com 2 jogos sem torcida e 2 jogos adiados por causa disso, sinceramente, para mim era melhor voltar no meio de semana, né? Eu não entendi muito bem isso. E entre os 2 decretos, para quem não sabe, pode-se fazer esse esquema de evento teste com acompanhamento todo da prefeitura, com todo mundo vacinado até onde já chegou a sua data, né, e com teste de todos, ou pode-se fazer um esquema com todo mundo sem teste, mas com todo mundo vacinado completamente, né? Isso é uma coisa importante de esclarecer, né, cara? Assim, não existe a opção de botar todo mundo para dentro, né, que tiver em dia com a própria ali, situação de vacina, dependendo da data, né, da idade. E quem tem segunda dose não faz teste, só faz teste quem não tem segunda dose. Essa opção não existe. Porque eu vi gente nas redes sociais reclamando disso, né? Falando que o Fluminense está querendo favorecer alguém, isso aí é alguma mutreta que eles arrumaram nos bastidores, está querendo favorecer o patrocinador, que tem um patrocinador que é um laboratório de exame, né? E, gente, isso não faz o menor sentido. Né? Assim, não existe essa alternativa. O Fluminense tinha 2 opções de escolha, como o John explicou aí. Ou você faz só com quem está com segunda, terceira dose em dia, ou a dose única para quem tomou a vacina da Janssen, né? Ou você libera para todo mundo que tiver em dia, você não restringe, né, para quem só tem segunda dose ou terceira, mas aí todo mundo tem que fazer o teste. São as 2 opções que o Fluminense teve para escolher. O Fluminense não determina o protocolo. O Fluminense escolhe a opção que ele quer, ele determina algumas questões, tipo quantidade de ingressos disponíveis, né, e tal. E tem muitos fatores para serem analisados aí, que eu tenho certeza que até o pessoal lá do Fluminense não tem certeza de qual é o melhor. O Fluminense vai também na tentativa e erro, assim, entendendo como é que é funcionar nessa situação, né? Por exemplo, muita gente não sabe, mas o mesmo protocolo que é para o público é aplicado também aos funcionários que vão trabalhar na partida. Então isso é algo com que o clube tem que se preocupar também. Mas desculpa aí, John, te interrompi para fazer essa explanação. Não me aguentei. Quer complementar mais alguma coisa? Foi perfeito, contribuiu bastante, complementou bastante.
E muita gente, inclusive, começou a falar que o protocolo dos outros clubes do Rio tinha sido diferente, porque realmente em alguns lugares tinha sido mal divulgado, assim, como se quem tivesse 2 doses não precisasse realmente fazer o teste, mas todos precisaram. Isso aí aconteceu. Alguns clubes, os remadores hoje fizeram o primeiro teste, primeiro jogo com os torcedores completamente vacinados e o público foi de 7 mil, 8 mil pessoas. E é Então, importante dizer também que a carga de ingresso disponível era de 35 mil, sim. né? O público foi Então esse, mas isso, tinha 35 mil ingressos disponíveis para vender. Falei. então isso mostra bem também o que o Fluminense deve se preocupar, pô. Também não adianta você fazer esse esquema e ter um público muito pequeno, muito menor do que o possível. E eu acredito até que a ideia da prefeitura de fazer essas duas opções de esquema que a prefeitura fez é porque em uma você garante na palavra certa, né? Mas eu vou usar aproximando, né? Você praticamente garante que ninguém está doente ao entrar no estádio e no outro você praticamente garante que ninguém será contaminado, né? Você conta com uma proteção muito alta da vacinação e no outro você conta com uma confiabilidade muito alta dos testes. O que muita gente está sugerindo, que é mesclar os dois, você faz com que parte da população que entre tenha uma confiabilidade muito grande de que não está doente e parte que entre tem confiabilidade muito grande de que não será contaminado. Só que essa pessoa que não será contaminada, entre aspas, ela realmente pode já ter entrado no estágio contaminada e passar para as pessoas mais vulneráveis. A gente sabe que a variante Delta tem vacina que dá uma proteção de 30% contra a variante Delta. Então, a primeira dose, obviamente, né? Então, eu acho que é importante se atentar a esses casos, né? Isso aí, John. Importante mesmo. LG, fala aí. Você tá doido para falar? Né, cara, Comenta assim, aí. se tem de alguém que a gente não pode reclamar é do Fluminense. Né? Porque, assim, eu acho que durante todo esse processo de pandemia, assim, acho que o Fluminense foi, assim, 90% perfeito. Acho que ele deu uma vacilada só em um certo momento. Mas o que a gente viu, assim, o que a gente está vendo, assim, é uma diretoria que está fazendo o debate coletivo. A diretoria do Fluminense não está fazendo esse debate assim para o Fluminense, na hora que o Fluminense quer, não. Ela conversou com outros clubes, ela participou de um debate muito maior para além do Fluminense, pensando o futebol brasileiro, né? E acho que ela está abrindo no momento que é para abrir da maneira que dá para abrir, né? Então, assim, com restrição de público, com testagem, a coisa toda. Cara, é uma merda a testagem? Sim, porque pela grana. Então a galera ela fica afastada pela grana. Mas Eu talvez seja diria também, o que LG, dê para que é fazer na pela hora. grana e pela burocracia também, porque para você fazer todo esse processo, cara, Cara, é uma eu acho que assim, premiação. a burocracia, tu vai ter a chateaçãozinha ali pelo computador e tal, mas assim, vai resolver. Mas, assim, acho que a grana, acho que ela pega um pouquinho mais. Acho que é chata, a burocracia é É, chata e tal. Eu a nem sei questão da tudo que tem burocracia, que eu acho, fazer cara, é que ainda você tem duas atividades presenciais para fazer, né? Você tem que ir ao laboratório fazer o teste. e Tudo pegar o bem que tem a opção ingresso. domiciliar, mas não é tão acessível, já é caro. A domiciliar normalmente é mais caro e tem menos disponibilidade. E você tem que ir a algum ponto de bilheteria para tirar o ingresso, mesmo sócio, né? Então, Sim, e os horários, assim, por exemplo, eu quase não vou ao jogo, já adiantando aqui eu vou, depois eu faço aí meu comentário, minha opinião sobre. Quase não vou por causa do horário de retirar ingresso, porque eu estou trabalhando todos os dias e fecha a bilheteria 8 horas. Se eu não consigo tirar o ingresso, não tem como ir ao jogo, né? Mas sim, sim. desculpa interromper, fala aí. Não, não, cara, assim, acho que é isso, assim, a burocracia é chata e tal, acho que afasta um pouquinho, a grana também afasta, mas, cara, acho que, assim, é o que temos para esse momento e, cara, assim, acho que é muito importante toda a movimentação que o Fluminense fez, o que a gente viu foi a dissidência, tentando lá no início da pandemia voltar com jogos antes do que era necessário, e depois eles começaram a fazer de novo o debate sobre volta de público completamente antes do tempo, né? E de forma a ganhar vantagem, a tirar vantagem disso, né? Querer que os jogos deles tivessem mais público que o nosso e os outros times não, né? Então, assim, a diretoria do Fluminense, assim, acho que ela foi muito perfeita, assim, nesse momento. Ela Uhum. deu uma vaciladinha ali, em um certo momento, teve uma hora ali que eles quiseram abrir e para algum jogo, se não me engano, da Contra o Barcelona. Libertadores, contra Foi o contra o Barcelona, né? Barcelona, né? E aí eles pensaram e tal, cara, e calhou assim, no dia que saiu a notícia, era o dia que o Rio de Janeiro tava voltando para a bandeira vermelha, tava saindo da bandeira laranja e voltando para a vermelha. Eu falei, porra, que time, né? Mas assim, eles
caiu a ficha ali e tal, aí recuaram, perfeito, recua, assim, erra, volta, recua. Então, assim, acho que o Fluminense deu assim, uma aula de como é que tem que fazer a coisa. E acho que assim, a gente está agora no momento bem mais tranquilo, bandeira amarela, boa parte já da população já vacinada, e eu acho assim, que já dá, e seguindo aí o que o João falou também dos testes que já aconteceram e tal, de ter muito pouca gente que realmente pegou Covid. Não, ou ninguém pegou, né? Acho que uma pessoa só, se não me engano, e tipo, pode nem ter pego ali. Possivelmente pegou em outro lugar, inclusive. Uhum. Então, assim, acho que a diretoria do Fluminense foi perfeita, né? Eu comprei meu ingresso ontem, deu até aquele ciricutico, assim, na hora de, apertar, Deu, aquele concluir, assim, pra comprar, né? E agora é só torcer pra não estar com Covid também, né? Tem esse elemento ainda. Porra, cara, tem isso. Mas acho que o Fluminense foi muito perfeito, assim, nessa hora, assim, acho que a diretoria agiu muito bem e vambora lá quarta-feira. Beleza, cara. Edu, sua vez, cara. Fala aí a tua opinião. Quer dizer, desculpa, a tua opinião não. Fala a verdade pra gente. Qual é a verdade? A verdade está com os dois convidados aí que apresentaram todos os fatos, né? Eu estou um pouco desconectado das notícias, estou de férias e a gente está umas férias de bater meta, né? Porque O Fluminense tem jogando você de férias. tem um roteiro e a gente sai cedo, volta tarde. Algumas notícias eu nem sabia, por exemplo, tinha que retirar ingresso. Para mim era opt-in mesmo ali, entraria com cartão, como sempre foi. Mas é isso, está na hora de voltar, né? Tudo está aberto aí, cinema, bares há muito tempo. A maioria dos espaços sem protocolo. E o futebol está voltando com um protocolo que nossos companheiros atestaram seguros. É isso. Vamos torcer para que todos não estejam com Covid para que possam me representar lá quarta-feira contra o Fortaleza. Contra os. Deixa eu olhar aqui rapidinho, deixa eu olhar aqui na minha cola. Fortaleza. Beleza, cara. Assim, eu Eu concordo só com. queria, depois que o John explicasse um lance que eu não entendi, Hum. que ele falou que foi um pouco contra a volta agora, porque era meio de semana, que o jogo poderia ser na outra semana, eu não entendi muito bem. Explica aí, John, explica aí. Então, na verdade é porque em São Paulo não pode ter jogo. Eu acho que a partir da segunda-feira que tem autorização para. Quer dizer, não pode ter jogo, não pode ter público, né? A partir da segunda-feira que tem autorização para ter público, então os times paulistas, no meio de semana, já podem ter público. Esse final de semana ainda não. O Palmeiras e o Bragantino aceitaram jogar sem público. O Santos, como tá mal e vai pegar um time embalado, falou: não quero jogar sem público, pediu o adiamento do jogo. E também na Bahia, o governador falou que só vai discutir, se não me engano, dia 11, a volta do público. Então o Bahia também pediu adiamento do jogo. Então, na minha opinião, é desnecessário. Meio de semana o Bahia joga fora, mas o Bahia é o de menos, né? O problema são esses outros 3 times que um vai ter jogo adiado e os outros 2 sem público, desnecessariamente, porque meio de semana não precisaria ter esse problema. Então, pô, vale tanto a pena uma semana, nem chega a ser uma semana, uma rodada antes de você ter público, né? Entendeu, Esse Edu? campeonato corre o risco de não acabar, ou pelo menos não acabar esse ano? Cara, o problema é que tem muita data FIFA aí, né? Que assim. É. Se bem que o Mas o que. futebol brasileiro não para, né? Por conta disso. A última posição da CBF, o que a CBF vinha fazendo era adiar os jogos dos clubes que cedem muitos jogadores, né, para seleções. Isso. Mas a CBF, pelo que eu li, não vai mais adiar a partida por conta do calendário, que já vai ser um pouco atrasado. Mas, Porque os pelo que eu jogadores li, bateram o pé, né? bateram, mas a CBF, pelo que eu li, falou que vai adiar uma semana mesmo, e é isso aí. Cara, acho que não tinha mais data, não, cara. Assim, se adiasse muito mais, ia começar a Ia ter engarrafar time, em ia ter time jogos já jogando atrasados. 3 jogos por semana, né? É 4 isso. jogos em 15 dias, sei lá, em 15 dias é normal, né? Mas assim, 6 jogos em 15 dias. Não sei. E conhecendo certos clubes, acho que eles iam querer jogar depois que acabasse a 38ª para todo mundo, aí só eles jogam depois. É, faz Provavelmente o sentido. Tite vai fazer um ajuste ali para não desfalcar muito alguns times Pô, para poder. O o Tite vai Brasil, entrar nessa jogada o aí. Brasil tá disparado nas eliminatórias, né? Assim, e vamos combinar que tem alguns jogadores que não ir para a seleção brasileira é reforço para a seleção, né? Concordo. E é isso aí, fala aí, LG.
cara, e assim, como professor que o último ano e meio inteiro eu passei fazendo esse debate, né? Uhum. E a rede pública, por exemplo, só voltou agora, assim, o que a gente está vendo, assim, tem uma vitória da ciência aí, né? Então, assim, a gente já tem uma população que está vacinada e a vacinação da população tem ajudado a que os casos de Covid eles tenham diminuído bastante, que você já tenha maior número de leitos, né? Desocupados, vários índices tenham melhorado. Então, assim, a gente tem vários espaços que estão abertos, mas a gente até brigava assim. Uma vez o governador falou assim: ah, mas estádio de futebol pode estar aberto, a escola. Eu falei, a escola também tem que estar. Eu falei, não, na escola não pode estar aberto e nem o estádio de futebol. Na hora que a coisa ela estava ruim. Né? Agora que a gente já melhorou, que a população já tomou, boa parte tomou já a primeira dose, uma boa parte tomou a segunda, a gente está no momento assim, que já dá para a gente abrir, entendeu? Sem maiores medos, sem maiores receios, sabe? Uhum. E é isso, a vida, ela continua, né? Assim, a gente teve muito debate sobre a questão de economia, não sei o que e tal. Eu achava que esse debate, assim, repara o seguinte, Gabriel, esse debate sobre abertura de estádio, ele veio de forma precipitada pelos negacionistas. Exato. Que queriam abrir no Campeonato Carioca, lembra? Exatamente. Né? Então, assim, e aí o bom senso segurou. O bom senso segurou e aí agora a coisa é feita de um debate coletivo. Exato. Né? E como você bem ressaltou, LG, o Fluminense como instituição foi um dos grandes defensores do bom senso. Né? Isso é algo pra gente louvar mesmo. Fala aí, John. Não, só queria falar que, inevitavelmente, a questão de reabertura dos lugares não é só uma questão de saúde, reúne diversos fatores, a saúde, a necessidade, tanto a necessidade econômica, a necessidade daquilo para o povo por outros fatores. Por exemplo, a academia é um dos lugares mais perigosos, mas foi um dos primeiros lugares que abriu por causa de saúde, das pessoas continuarem fazendo exercícios, esse tipo de coisa. Então é complicado. E aí o LG falou, por exemplo, de educação você consegue fazer pelo menos a distância, evitar alguma coisa. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, mas você consegue fazer a distância. E eu acho que o futebol, até, acho que é do Edu a frase, né, de que o futebol é a coisa mais importante das menos importantes, inevitavelmente o futebol foi ficando para depois, eu acho que está vindo no momento oportuno, né? Os clubes aqui no futebol, o lucro de match day, né, que a gente fala, não é tão forte para a maior parte dos clubes, né? Então isso não afetou tanto financeiramente assim os clubes e também os clubes, o governo não se preocupou muito com os clubes, né? Então eu acho que o futebol ficou um pouquinho para depois por isso, mas de qualquer forma me surpreende muito, graças, obviamente, às prefeituras, aos governos do estado, o futebol está voltando com um protocolo que, até o momento, se mostra muito eficiente, né? Exato. É isso, cara. E é isso aí. Quem se sentir seguro, que vá ao Maracanã, curta a partida, apoie o Fluminense. Não esquecendo de estar de máscara, né, sempre que possível. Tirar minimamente só para, lógico, beber, comer alguma coisa a gente vai fazer isso, mas manter sempre a máscara, não aglomerar. E na vida também, assim, a gente vai ter que. Eu já saio desde muito tempo para trabalhar e volto para casa. E a gente tem que estar sempre assim, evitando comportamentos que geram mais risco para agravar a pandemia. Porque a única forma da gente eliminar essa situação é a gente, de fato, evitar esses comportamentos que prolongam ela. Né? Fala aí, LG. Aí, assim, gente, sem querer ser. Assim, acho que não dá pra gente querer ser fiscal de suruba, né? Assim, pode falar isso aqui? Lógico. Tá. Claro que pode. A gente pode ser fiscal de suruba. Né? Então, assim, vai ter a galera, meu irmão, que vai ficar lá aglomerada, pulando toda junta. E, vai. tipo. Eu tô falando só para assim, para incentivar os nossos ouvintes a não fazer isso, mas também quem fizer. Eu vou ficar no meu espacinho, isso provavelmente com pouca gente. Vai ter espaço ali para isso. Perto da área do deficiente, talvez. Exatamente, onde a gente em geral fica, né? A famosa escadinha. Né? Então, assim, eu vou ficar ali na minha, deve ter pouca gente do meu lado. Agora, a galera que vai também lá para pular e ficar se abraçando, essa galera vai também, e essa galera já tá fazendo isso aí nos bares, né? Assistindo jogos nos bares, pulando boate, toda junta, né? Então, assim, aqueles que quiserem se proteger mais, eles vão ter essa opção, né? Aqueles que não querem também, assim, a gente não tem, são adultos, maiores de idade, então
É isso aí. Espero que Mas estejam essa galera aí vacinados. que sai se abraçando durante a partida não nos escuta. Então, o nosso ouvinte recebeu bem meu recado, tenho certeza. Ah, mas olha só, cara, assim, quantos amigos nós temos que, tipo, meteram o louco aí Não, sem a menor nessa dúvida. pandemia, né? Então, Sem a assim, menor dúvida. eu tenho certeza, ô Bernardo, que a gente vai ter uma porrada de amigo nosso lá, cara, que vai estar pulando lá no meio e, assim, sejam felizes, cara, sejam E é felizes, isso. mas, assim, não é recomendável, mas, sim, É isso aí. quem sou eu pra dizer que não faça, né, cara? É aquela frase que eu acho que foi Einstein que disse, cara. Ema, ema, ema. Tá ligado? Cada um com seus problemas. Foi o Einstein, foi o Einstein. Foi o Einstein, não foi? Falei. Foi. Não, cara, foi o Foucault, velho. Ah, foi o Foucault que falou isso? Deve ter sido, é. Foi o Foucault. Porra. Vamos lá. Alguém tem algo a acrescentar sobre volta do público aos estádios? Não, só queria dizer que ser fiscal de suruba, dependendo da suruba, deve ser bem legal. E que o futebol tá fazendo um bem, né? Assim, Pausa pra gente se recompor. Ficamos por aqui. Tá encerrado esse podcast. Eu quero dizer que eu concordo com o Edu, a voz da experiência. É isso, cara. Ele só vem aqui pra dizer pra gente qual é a verdade. e o Falou, futebol tá falando. fazendo um bem, né? Pra essa galera que tá aí aglomerando há muito tempo, em bar, em restaurantes, sem fazer teste, para fazer um teste, caso esteja contaminado, vai cumprir uma quarentena. Exato. Aí, que beleza. Que beleza, Eu não sei né? se vai, mas pelo menos não vai ao estádio. Exatamente, pô. Então, beleza, galera. Garantir isso. Vamos encaminhar aqui, então, agora para aquele momento final que a gente comenta o momento do Fluminense. O Fluminense não jogou, né, da semana passada para essa. Ou jogou, eu esqueci. Não, jogou no domingo, mas a gente teve programa depois disso, eu acho. Não, a gente ficou uma semana sem programa. Então a gente pode comentar aqui a vitória sobre o Bragantino e o momento atual do Fluminense aí, visando já essa partida aí de quarta-feira, que é esse momento aí que a gente aguarda com tanta ansiedade. Vamos começar. Quem é que não começou ainda? LG. LG não começou ainda. Começou? Não, né? Sei lá. Não, fala Cara, aí. eu falo pra cacete, velho. Tá, mete Não, bronca. cara, temos um treinador, né? Temos um Vamos treinador. começar a falar isso aqui, porque, assim, acho que muito do que se coloca sobre o Marcão. Eu pedi desculpa pro Marcão ano passado, né? Porque eu achava que o Marcão não tinha que assumir no campeonato de 2020. Né? No final eu pedi desculpas, né? Porque o Marcão ele tá se mostrando um treinador que está numa evolução e a gente viu um time que foi treinado. Né? Contra o Bragantino a gente viu jogada ensaiada, a gente viu contra-ataque treinado, a gente viu uma série de pequenos elementos de jogo que a gente não estava vendo antes. Né? Então, assim, isso dá um alento pra gente, assim, tirando a questão de estatística, de que a gente é o cara que mais ganhou pontos, não sei das quantas, ele tá não sei quantos jogos sem perder, tá demonstrando uma evolução tática dentro de campo bastante grande, né, cara? Então, assim, é bom tu ver um Luiz Henrique aí evoluindo, é bom tu ver que o time encaixou ali os três volantes, né, o Nonato e o Iago ali, meio volante, meio armador, aquela coisa ali, tá encaixando isso aí, tá encaixando com os dois pontas. E, cara, eu quero uma coisa assim, que eu acho muito bacana, assim, cara. Eu sou muito chato, cara, com questão de formação de jogador. Né? Eu gosto de jogador formado, assim. Primeiro, assim, acho que hoje em dia, assim, os caras estão sendo vendidos muito cedo, assim, estão queimando muitas etapas, né? Acho que, porra, Miguel é um exemplo disso. Acho que outros jogadores também são exemplos disso. E, assim, é bom tu ver um jogador formado, assim, com você pensando assim, que tipo de jogador que você quer formar, cara. E assim, se eu pensar assim, qual é o tipo de jogador que eu quero formar, que eu quero ver o Fluminense jogar, assim, eu falaria assim, Luiz Henrique, Caio Paulista. Eu tô falando assim em termos de físico, em termos de função tática que ocupam dentro de campo, sabe qual é? Jogadores que são rápidos, ao mesmo tempo são o Caio Paulista são fortes, rápidos, ágeis, sabe? E é bom tu ver assim, um ataque que tenha essas possibilidades todas. Né? O cara que define, mas também é o cara que está ali armando jogada. Né? Então, é muito bom tu ver quanto que o Luiz Henrique está evoluindo
nesse processo aí com o Marcão. E eu não sei se eu vou fazer uma comparação exagerada aqui, mas estão tentando fazer do Iago e do Donato nosso Xavi e Iniesta, né, cara? Que é aquele que é meio volante, meio armador, né? Que é uma função que eu acho bastante importante hoje dentro do futebol, né? E os dois estão aí, né? Tu vê Donato chegando na frente para concluir ou para armar a jogada na frente, dentro da área, como foi um dos gols nossos, né? Então, Aquele gol eu acho que a anulado gente dele, né? teve E teve o gol que ele deu assistência também, né? O último o jogo, primeiro, né, do Fred. o do Fred. Então, assim, E eu acho que você foi humilde, LG, porque na verdade, na minha opinião, o Iago e o Nonato são hoje que o Guardiola queria que Xavi e Iniesta tivessem sido e não foram no Barcelona. concordo contigo. Quem são Xavi e Iniesta perto de Thiago Leonardo? Ninguém. Fala aí, Edu, momento do Fluminense. O momento do Fluminense. O momento do Fluminense é excelente, né? O time não perde, pô. Estamos aí a sei lá quantos jogos esse ano já sem perder, depois que o Marcão assumiu. 8, talvez. Mais uns 9 da temporada passada. É isso que ele já falou. A gente está vendo aí a evolução no time, depois de tudo do trabalho do Roger, criticado por muitos aí. Ele, assim como ele fez em 2020, eu acho que ele melhorou. Na verdade, ele em 2020 melhorou o trabalho do Papito, né? Acho que o time terminou o campeonato jogando o melhor futebol do Brasil. E em 2021 ele meio que a gente não tinha muito a base que a gente tinha em 2020, né? Um time bem montado, jogando bem. Então esse trabalho dele está ainda melhor, né? Porque ele meio que teve que montar o time ali, o esquema, porque não estava muito ajustado. E é isso. A gente tem que lamentar o início claudicante do time, um brasileiro, porque deixou os líderes aí abrir muitos pontos. Mas eu vejo Fluminense grandes possibilidades de a gente pegar ali entre um G3 e um G5. Maravilha. Que com o G9 que vai se tornar nesse Campeonato Brasileiro, G3 e G5 praticamente garante uma vaga direta na fase de grupos, né? Edu, e Sim, tem, com certeza. tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para você. Qual que é a tua expectativa para o jogo de quarta-feira? A expectativa é boa, pô. Sabia? Na verdade, foi uma resposta muito inesperada, essa, fiquei surpreso. Rapidinho, LG, segura aí que você quer complementar aí. Vamos deixar só o. Pode passar? Beleza. Eu acho que eu levantei a mãozinha sem querer aqui. Ah, tá. Acontece. Das melhores famílias. John, momento do Fluminense Futebol Clube. Eu acho que esse último jogo deu uma tranquilidade que no final a gente não precisou saber sofrer. Esse último jogo a gente conseguiu administrar muito bem no final, com tranquilidade. Era para ter feito terceiro. A gente tá com esse azar aí com os gols anulados, né? Mas eu acho que o Marcão, para quem muita gente da torcida, por um pouquinho de racismo, um pouquinho não, uma dose grande de racismo, e uma dose ali também do Marcão ser muito quieto, muito na dele, não ser espalhafatoso, não ter aquela fala de Tite, sabe? Tite, Roger, aquela O Roger, né, que falazinha faz que aqui, é o que a gente chama, na verdade, embellishment, né? Que o cara fala difícil para parecer que é um negócio ali isso. rebuscado, né? Assim, né? Porra, o Marcão. René Simões com as suas parábolas, e aí o René Simões dava mais vontade de assistir a coletiva dele do que o jogo do time dele, que era horroroso, né? Mas, então, pelo Marcão ser muito quieto, assim, e junto ao racismo que eu falei, né, a torcida tinha uma expectativa, de modo geral, um pouquinho mais baixa com ele, achando que ele ia ser mais um treineiro, alguma coisa assim. Mas a verdade é que a gente vê muita variação no jogo do Marcão, e a gente vê muita personalidade, porque ele chegando no elenco que tem, tudo bem, o Ganso estava machucado, mas tinha o Nenê e tinha o Casares, contratações de jogadores de nome, jogadores caros no elenco, e a primeira decisão dele falar, olha, vou jogar com 3 volantes e esses caras, tô nem aí para eles, vou jogar sem eles mesmo. E não vão ser meus titulares pelos lados, não vão ser primeira opção, que na minha opinião parece ser o Arias, e, quer dizer, foi muita responsabilidade da parte dele, a questão de como os 3 volantes jogam, que na minha opinião ele consegue extrair muito mais disso do que o Papito. O Nonato e o Iago ajudam muito bem na marcação pelos lados. É, tem um problema bom o Fluminense aí dos 3 volantes, né? Que infelizmente o André, como se tornou o volante mais recuado, a gente está perdendo muito do que ele pode oferecer subindo, né? Então, se durante
por outro lado, se durante a partida a gente precisar tirar Nonato ou o Iago, dá para puxar o André para essa posição e botar o Martinelli na saída de bola. Mas a gente perde um pouquinho do André aí, mas pô, o Nonato e o Iago estão ajudando bastante. E eu lembro, inclusive, quando na época do Odair, que teve alguns jogos, deve ter tido por parte do Hudson, deve ter sido uns 2 jogos que ele jogou alguma coisa boa, né? E o Iago fazia muito, que era essa infiltração, tipo a que o Nonato fez no contra-ataque, que ele deu assistência pro Fred. Isso, para mim, é importantíssimo para você criar variação de jogo. Um volante vindo lá de trás e penetrando entre o lateral e o zagueiro. Uma coisa que chamou muita atenção nesse jogo contra o Bragantino foi no gol do Luiz Henrique. Não sei se vocês perceberam o Marcão cantando a jogada pro Caio Paulista. A bola ia cair no Calegari, se não me engano, na direita. E o Caio Paulista ia abrir na direita para dar opção colada na linha lateral. Como o Marcão viu que não tinha ninguém do Bragantino na cobertura lá na frente, ele manda o Caio Paulista passar e aí a bola é dada no fundo, o Caio Paulista já recebe lá na frente do mano a mano. O Marcão tem muita variedade, esse negócio de botar o David Braz no final, muita gente acha, pô, desnecessário. Às vezes eu acho que ele fez uma linha de 6 meio ruim, mas o David Braz é um monstro na bola aérea. É um grande zagueiro? Não é, nunca foi. Mas na bola aérea ele sempre foi um cara extremamente diferenciado e o Fluminense está mostrando que quando se fecha assim com o David Braz ali, pelo menos pelo alto não passa. Então acho que são muitas coisas assim que o Marcão faz que fazem com que o nosso time tenha muito mais variedade. Eu ainda não gosto muito do nosso time propondo o jogo quando está atrás. Eu ainda acho que ele carece um pouquinho, mas o Odair também tinha um pouquinho de problema nisso. E eu acho que talvez ainda tenha que ajeitar, mas é o que eu falei no outro podcast, ainda muito início do trabalho. Né? São poucas partidas, o Marcão nunca pegou, uma coisa que a gente tem que pensar para o ano que vem, o Marcão nunca pegou um time no início de temporada, ele está sempre pegando retalho, e uma coisa que mostra como ele é estudioso, que sempre ele está pegando um pouquinho de cada treinador que passa. Então, quando ele assumiu depois do Diniz, ele continuou usando aquela saída de bola apoiada. Quando ele assumiu depois do Odair, ele usou bastante dessa saída de bola apoiada. E agora está usando os 3 volantes que o Odair usava. Então, quer dizer, ele vai pegando um pouco de todo mundo. Hoje não dá para sair muito assim por causa do Marcos Felipe também. Mas ele vai pegando um pouquinho de todo mundo ali, vai mesclando bastante jogo. Então, está sendo bem interessante assistir o que o Marcão tem feito e o que ainda vai fazer. Claro, não é um treinador com uma vasta experiência, é um treinador que, principalmente em Copas, ele vai se ver em algumas situações que ele vai ter dificuldade de sair, que os mais experientes já viveram aquela situação mais vezes, mas é um cenário muito otimista, né? E agora a gente pega o Fortaleza, que é um time que está oscilando bastante, é um time muito perigoso pela forma que eles criam jogada, aproveitando o espaço entre o lateral e o zagueiro. A gente sofreu nisso na outra partida, principalmente com o Iago Pikachu, mas a gente tem uma sequência aí boa de Fortaleza, Atlético Goianiense em casa, né? E depois pega o Corinthians, que assim como nós tá invicto há um tempinho, né? E vamos ver se a gente consegue embalar, porque a minha expectativa, assim como o Edu, é ficar ali entre G3 e G5. Tem vários times que estão na frente aí, que estão numa fase meio duvidosa. E a gente, junto com Corinthians e Inter ali, a gente está pedindo passagem e subindo na tabela, né? Isso aí. E eu percebi o meu estado de embriaguez no último jogo quando você falou que o David Braz entrou, não fazia a menor ideia. Edu, comenta aí, fala aí o que você queria falar. Você tem que abrir o microfone, bonitão, pra gente te ouvir. Obviamente assisto os jogos do Fluminense, dou uns pitacos em parte tática, sempre no grupo interno. Eu sempre falei que o John era um cara que gostava e entendia dessa parte tática. Aí eu ia fazer uma pergunta para ele. Porque uma das coisas que mais irritava no time do Roger era que o Luiz Henrique sempre recebia a bola de costas, né? E é uma coisa que não fazia muito sentido, porque ele até fazia bem esse papel de proteger e girar, mas perdia muito da característica dele, que é partir para cima com a bola dominada e já partir de frente, né, para o adversário. Qual foi a mudança que o Marcão fez que possibilitou isso? Olha, eu acho que uma mudança que fez diferença nos jogos que ele jogou pela esquerda, e aí não foi. Eu acho que foi antes do Marcão que o Egídio saiu entre o Barcelos, que essa foi uma mudança que o Adriano Mota
que alguns de vocês de repente conhecem de Twitter, aí, que é um cara que analisa muito taticamente, já vinha falando disso, como o Egídio costuma muito sair com uma bola bem rente à linha lateral, então é uma bola que sempre o jogador recebe de costas para marcação. Esse jogo contra o Bragantino, especialmente, foi muita liberdade para os dois pontas. Eu não acredito que tenha a ver, nesse jogo especificamente, com o Marcão. Esse jogo aí, realmente, os lados do Bragantino estavam uma avenida absurda. A quantidade de bola que o Luiz Henrique recebeu em velocidade foi muito grande. Mas o que eu acredito que possa ser uma mudança maior para favorecer isso é o fato dos três volantes. Porque com os três volantes é muito maior a forma com que o volante apoia a saída, né? Fazer uma dupla linha de passe ali, apoia junto com o lateral às vezes toca pro volante, o volante já toca pro Luiz Henrique, já recebe de frente. Também pelos volantes tá abrindo mais, muitas vezes os nossos pontas não precisam voltar e marcar, porque às vezes o próprio volante já voltou e marcou. É uma coisa que às vezes eu acho até um pouco de problema, porque às vezes são até três marcando na lateral. É uma coisa que eu reparo que o Marcão faz muito. Às vezes o Marcão ele puxa o lateral mais para o meio. Ele fez isso, inclusive, jogando com dois laterais numa partida, né? Ele puxa o lateral mais para o meio e, às vezes, puxa o ponta para a direita, né? O Edu pergunta uma coisa, já estou indo para outra, mas é porque eu acho importante frisar isso também. E ele puxa o ponta para a direita fazendo uma linha de 5, às vezes fazendo uma linha até de 6 com o volante do outro lado, né? Com ponta do outro lado, e aí os volantes caem para o lado para marcar, mas às vezes o próprio volante que chega para ajudar o lateral e o ponta fica na frente. Então ali no lado do campo, acho que muita coisa mudou por causa dessa ajuda maior dos pontas, que agora você consegue, dos volantes, agora você consegue puxar um volante para o lado e você continuar com dois volantes ali no meio. Isso aí, nosso PVC, Jonathan Machado. Beleza, galera, vamos para os finalmente, então. Aquela hora agora da gente finalizar, mandar aquele abraço, um beijo pra mãe, tá? Vamos começar pelas visitas. LG, manda aí o teu abraço, tuas homenagens, e já adianto aqui o meu agradecimento. Muito obrigado por ter topado participar hoje. Volte sempre, e é isso aí, a palavra tá contigo. Valeu, eu agradeço aí, Bernardes, Edu aí pelo convite, e quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pro Edu. Não deu pra te ouvir legal, cara. Fala mais alto aí. Eu quero agradecer aí o convite, quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pro Edu. E pro Edu? Tá bom. Vai lá, John. Manda o teu abraço aí, faz a tua média aí. Bom, primeiramente, dar um abraço aí pro ouvinte. Quem for ao jogo se cuida na medida do possível. Obviamente, tem aquela galera que é ali de ficar amontoada, dividindo uma cadeira em pé com mais 3 amiguinhos. Então, mas quem puder ficar um pouquinho separado, como a LG falou, né, é sempre bom se cuidar no dia a dia, como a gente sempre frisa. Aproveitar para indicar, já que eu citei o Adriano Mota, aproveitar para indicar o Twitter dele. É um cara que faz ótimas análises de Fluminense, análises táticas, né? E é basicamente isso. Vou deixar que ele seja sócio de sempre, aquele fora Bolsonaro de sempre. E um grande abraço a todo mundo. Isso aí. Eduardo Bulhões, seu adeus. Um abraço aí para os ouvintes, um abraço para os companheiros de bancada, convidados, obrigado aí, LG, pelo beijo, um abraço, Jonathan. Não vai retribuir, não? Isso aí. Um beijo para não LG. Retribuiu. Na careca. Na careca. O LG, para quem não sabe, tá fantasiado de sósia do Edu. E é isso. Fora Bolsonaro. E fora um Bolsonaro. E eu, Gabriel Bernardes, me despeço aqui também dos nossos ouvintes. Agradeço mais uma vez a LG, Jonathan, pela participação aqui com a gente. Um grande abraço para o meu irmão de Fluminense, de podcast, Edu. E um bom momento para o nosso ouvinte. Não deixe de escutar Proibido Remate, seguir a gente nas redes e até a próxima. Valeu, saudações tricolores. Corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, Rasterinho,